como sinais analógicos, né? O que nós vamos ver aí? Lembrando, então, sinais analógicos, eu posso ter ali, né, como conceito as minhas entradas ou as minhas saídas a transistor. Ou seja, eu tenho uma variação ao longo do tempo. Então, é um sinal que varia entre 0 e, vamos pôr aqui, e V máximo ao longo do tempo. Então, é isso que está acontecendo. Isso é um sinal analógico. Lá no PLC, nós vamos ter entradas analógicas e saídas analógicas. Sempre que tiver esse traço mais grosso aqui, ó, quer dizer que é analógico, um sinal analógico. O que nós temos de configurações? Para as entradas analógicas, nós conseguimos fazer deixa eu trocar a cor aqui. Tá aqui, ó. Então, ó, nas entradas, a gente consegue já configurar, parametrizar, tá? Elas como sendo de 0 a 10, 4 a 20, que é o mais comum. De 0 a 20 é também um padrão de comunicação para sensores, transdutores, transmissores analógicos, porém não é muito comum. Eu vou explicar o porquê delas daqui a pouco. Eu já tenho pré-configurado uma entrada como PT100, né? Um sensor de temperatura, porque é comum a gente ter eles aí no mercado. Então já tem aqui, e eu tenho ele também como no sensor, ou seja, eu não sei o que vai ser ligado, mas tem como eu configurar. Quais configurações eu consigo fazer aqui no modo analógico? Primeiro, eu consigo configurar o range. O que é o meu range? A minha faixa de leitura. Então, range é minha faixa de leitura. E eu consigo configurar também os parâmetros de ganho e offset. Ganho é a multiplicação. Quanto que o meu sinal vai ter de amplitude, tá? Multiplicação, eu vou colocar assim, ó, amplitude. Eita! Não coube, não. E offset é o meu deslocamento ou o que a gente chama de calibração. Deixa eu trocar a cor aqui para não ficar confuso. É a calibração. É um deslocamento do eixo. Show de bola. Então essas são algumas configurações que eu posso fazer para minha entrada. Daqui a pouco eu vou explicar, né, sobre essa ideia aí de range. Basicamente, o que eu tenho então um sinal analógico é isso daqui, ó. Ele consegue variar dentro de uma faixa. Então, se eu tenho um sensor de 0 a 10 volts, significa que eu tenho valores, ó, N valores aqui dentro. Para vocês terem uma ideia de como que é feita a jogada, do jeito que eu estou fazendo aqui esses pontos, depois no meu PLC ele vai pegar cada ponto e referenciar aqui embaixo. Ou seja, eu estou convertendo um sinal analógico para um sinal digital. Essa conversão de um sinal analógico para um sinal digital é o que a gente chama então de amostragem. Eu estou transformando algo ao longo do tempo, algo em fator de frequência, com relação ao tempo, ou seja, com relação ao posicionamento. As minhas saídas, olha o módulo aqui, ó. Isso aqui é um módulo de expansão, olha, AM2AQ. AQ, A de analógico, Q de saída, né? Kit de saída, aqui de analógico. Então é uma saída analógica, tá? De duas. Então olha só o que eu tenho aqui, ó, 2 vezes de 0 a 10. Então, ó, tensão e o M, que é minha saída, que é o meu sinal, tá certo? Então eu consigo colocar duas cargas aqui que vai variar, né? Que vão variar aí.
Quais configurações que eu tenho para minha saída? Tá lá, ó, de 0 a 20 mA ou de 0 a 10 V e de 4 a 20 mA. Então isso aqui é um tipo de saída. Lembrando que eu só consigo essa saída variável, essa saída que consegue ter uma escala de variação e não uma posição ligado e desligado, porque a minha saída é analógica, minha saída é a transistor, minha saída tem variação de sinal, tá? Variação na amplitude do meu sinal. O que compõe, então, todo o conjunto do sinal analógico é o seguinte: nem sempre o PLC ele consegue fazer a leitura do meu sensor, do meu sinal analógico. Por exemplo, vou lá, pego um LDR. Vou lá e pego um LDR, que é um LED emissor de luz. Quando eu pego esse LED emissor de luz, talvez o sinal dele aqui de saída seja aí de 0 a 2 volts. É um sinal que o meu PLC poderia até conseguir ler. Para isso, lá dentro, eu tenho que mexer aonde? Eu tenho que mexer no ganho. Por exemplo, ganho de 5 vezes. Para quê? 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 2 é 10 volts. Então, aí eu consigo fazer isso. Ou usar um transdutor. Assim como também eu poderia ter aqui, olha, um sinal, né, de 0 a, sei lá, a 1 mA, muito baixo. Então, o que eu faço? 1 mA, eu tenho que transformar ele em 20 mA. Então, seria um ganho, por exemplo, de 20 vezes, tá? Para chegar nessa faixa aqui, que é de fácil leitura, esse aqui não daria para fazer essa leitura. Aí, olha só. Então, ó, o que acontece? Meu sinal de entrada, aqui então é o meu sensor. O que é sensor? Eu vou digitar ele agora para vocês as denominações para ficar mais fácil. Mas sensor é o meu elemento sensorial. O que é o meu elemento sensorial? É aquele que consegue captar uma transição de estados ou captar uma sensação, não, sensor, né, desculpa, uma sensação do ambiente externo. Tá? Então, geralmente, essa sensação do ambiente externo são fenômenos físicos. Então, eu posso estar falando de nível, eu posso estar falando de pressão, de calor, de movimento, eu posso estar falando de posição. Então, eu estou lendo essa transição no comportamento no ambiente externo. Isso é um elemento sensor. Tá? Aí, o que acontece? Quando eu faço essa captação da luz, no caso do LDR, eu estou fazendo a captação da luz ambiente. Como o meu PLC não vai conseguir, talvez, trabalhar com esse valor que está muito pequeno ou está um valor distorcido, o que nós fazemos? Nós colocamos um equipamento intermediário chamado transdutor. O transdutor é quem transforma o elemento sensor em uma faixa de tensão da qual o meu PLC, o meu microcontrolador ou qualquer outro equipamento consiga trabalhar. E é aí que vem, tá? É do transdutor que vem aquela jogada de 0 a 10, porque eles tiveram que padronizar isso na indústria, né? Senão ia virar uma bagunça. Ou de 5 a 20 mA. Opa, 5 não, 4 a 20 mA, desculpa. De 4 a 20 mA. Então, o meu transdutor vai padronizar isso daqui, ó, padrão. Tá? E vai padronizar essas faixas de leitura. O que eu tenho dentro do meu transdutor? Dentro do meu transdutor, então eu tenho um condicionador de entrada, depois eu tenho um isolador com medidas de proteção e depois eu tenho um condicionador de saída. O que significa isso daqui? Esse condicionador de entrada é como se eu tivesse, então, normatizando todo esse cara. Por isso que alguns PLCs, na hora de programação da entrada analógica, a gente tem que fazer isso, né? Que é normatizar. O que é normatizar? É colocar todo mundo dentro do mesmo parâmetro, tá? Então, ó, nesse condicionador de entrada, eu vou normatizar. Vou colocar entre aspas. Todos os sinais na mesma faixa. É tipo quando você vai somar miliampere com microampere. Você não pode somar elas de cara. O que a gente tem que fazer? Nós temos que colocar
o mili em micro ou o micro em mili. Então a gente está o quê? Normatizando, a gente está colocando os meus sinais na mesma faixa para aí sim eu poder comparar. Então quando eu faço esse condicionador de entrada, é isso, eu estou normatizando aqui o isolador com medida de segurança, depois eu faço essa passagem de sinal para um condicionador de saída. O que o condicionador de saída vai fazer? Ele vai normatizar para o padrão. E aí eu tenho meu sinal de saída, né, dentro desse meu padrão aqui, beleza? O transdutor, então, ele não é um conversor digital para analógico e depois de analógico para digital. Não tem nada a ver. O conversor, ele só existe, aí eu vou explicar daqui a pouco, ele existe na entrada do meu PLC ou na saída do meu PLC. Então, aqui ainda estou falando do modo externo, estou falando dentro do sinal. Aquele que eu acabei de pegar, o sinal de luz, que está aqui no meu escritório, por exemplo, é um sinal muito doido, que meu PLC não consegue fazer a leitura, então eu vou condicionar. O que é condicionar? Vou normalizar ele numa faixa. Que faixa que é essa? Pode ser essa faixa aqui, ó, da fonte de alimentação interna ou da minha alimentação auxiliar. Talvez eu possa tirar a minha normalização dali. Então, por exemplo, é um sensor, esse cara aqui, ó, é um sensor de 10 a 30 volts. Então, se eu ligo ele, por exemplo, com 15 volts, então o transdutor que tem aqui dentro vai normatizar em 15 volts. Aí vai fazer como base, como referência. Feito a referência, ele vai transformar e vai me entregar aqui esse sinal de 0 a 10 volts. Então, esse cara aqui, a gente chama ele de sensor indutivo, né? Mas ele não é um... Por que acaba que esse nome ficou meio popular, tá, pessoal? Mas isso aqui não é só um sensor. Então, o elemento sensor está aqui na ponta dele, ó. O que é o meu elemento sensor? É o cara que identifica a presença ou não de metais, tá? Depois, aqui para baixo, eu tenho então o meu transdutor, que está fazendo toda aquela jogadinha ali daqueles blocos, ó, condicionador de entrada, isolador, condicionador de saída. E eu tenho também um outro fator que a gente chama de transmissor. O que é meu transmissor? É o que está convertendo, então, né, fazendo toda essa parte de conversão aqui do transdutor e está jogando para mim o 0 a 10 volts. Então, eu consigo então transmitir com ele. Então, ó, aqui é um exemplo, ó, o sensor, eu tenho um transmissor de temperatura e está fazendo então aqui, ó, imagina que o transmissor é o equipamento. Aqui, ó, eu tenho um transdutor, ó. O transdutor fez essa leitura e trouxe até aqui. O transmissor é quem consegue pegar esse sinal daqui e jogar para o externo. Isso é um transmissor, é o conjunto. Então aqui eu poderia falar que esse aqui é um transmissor indutivo. Poderia. Mas popularmente ficou conhecido como sensor indutivo. Mas se eu desmontar esse cara todo, quebrar ele, cortar ele aqui no meio, no final eu consigo mostrar para vocês que lá na ponta eu tenho o sensor. O que é o sensor mesmo? Aquele que faz a leitura das transições do ambiente físico, ou seja, das grandezas físicas, dos comportamentos físicos. E aí o resto aqui é um circuito eletrônico que está tratando esse sinal, tá? E aí tá aí, ó, né? Na maioria das vezes, um transmissor é necessário porque o sensor em si não pode fornecer um sinal analógico que se encaixa em uma entrada do CLP. Algumas terminologias das quais eu acabei de falar. Então, eu acabei de falar sobre sensor, que é o elemento de conversão, né? Que eu estou pegando um sinal, uma grandeza física, e convertendo num sinal elétrico, muito doido ainda, sem nenhum tratamento. E aí eu vou passar então por um condicionador, que ó, conforme a situação em cálculo. O condicionador é formado por circuitos eletrônicos que executam uma ou mais das seguintes ações. Amplificam o sinal do sensor, ou seja, estou normatizando. Filtra esse sinal para tirar os ruídos. Converte corrente em tensão ou tensão em corrente, dependendo do que eu estou fazendo, né? E corrige linearmente. Então, ele faz todo o tratamento da entrada do sinal. E o transmissor, ó, então o sensor capta, o condicionador trata do sinal, né, no caso,
o transmissor transmite, né? O próprio nome já diz. Que vai transmitir o quê? Dentro daquela normatização. Em aplicações industriais, o transmissor adapta o sinal do condicionador para uma rede industrial. E aí a gente pode ter essa rede, então, através de um cabo coaxial, par trançado, né? Que é o cabo Ethernet, via rádio, wireless. E esse sinal pode ser de 4 a 20, pode ser em PSI, ou seja, pressão, pode ser um sinal de rede 485, né, ou um sinal Ethernet. Então, repare que eu estou falando do transmissor que está convertendo e está somente transmitindo o meu sinal. Tá? Ele só transmite o meu sinal. E aí eu tenho, então, dos transdutores, né, desculpa. Eu tenho ele, pode ser, então, o elemento sensor, só o elemento sensor, que aí tem galera que fala, eu quero um transdutor indutivo. Aí pode ser só a ponta. Ou então eu posso falar assim, não, eu quero um transdutor indutivo, um transdutor sensor indutivo. O que é? O sensor, o condicionador, então todo o conjunto. Então isso daqui é uma linguagem um pouco até complicada, por isso que quando eu vou fazer uma especificação de um sensor completo, né, aí eu coloco sensor com transdutor e condicionador, ou sensor com transmissor. Eu tenho que colocar essas outras coisas para ficar mais fáceis. Tá? Na hora de colocar. Vou só voltar uma imagem, só para mostrar para vocês o negócio. Pode ser que o sensor aqui dentro já tenha tudo aqui, ó. Já tem o condicionador, já tem o elemento transdutor, o condicionador de saída. Geralmente, pessoal, o transmissor, cadê ele aqui? Geralmente, o transmissor é o que a gente junta na parte de instrumentação. Aí lá na instrumentação, pode ser que eu tenha um instrumento, né, um transmissor só de leitura, só de saída, só de acionamento, só de gravar. Então, cada um vai ser, né, conforme ali a minha instrumentação disponível, tá? Então, ó, transdutor é o elemento completo, igual eu falei, né, pode ser, cada um vai trazer de um jeito. Eu sempre usei nas minhas aulas, eu sempre passei isso para frente como transdutor, sendo o conjunto completo. E o sensor é somente o elemento de leitura. Popularmente, hoje, o pessoal fala sensor como sendo tudo. Mas aí, de novo, a gente tem que tomar cuidado, tá? Para não confundir. Então, tá aqui, ó. Eu tenho um sensor, que é um PT100. Olha o TX. O que é isso aqui? É um transmissor. É um transmissor com transdutor. E estou mandando para o meu PLC, tá? Olha aqui um exemplo aqui de um transmissor, ó. O que é o transmissor? Aqui dentro, olha, eu estou recebendo um sensor. Aqui eu tenho um circuito eletrônico, tá? Eu tenho uma eletrônica aqui dentro. Que vai fazer toda aquela jogada. Normatizar, amplificar, abaixar, filtrar e mandar então para a minha carga. Então esse conjunto aqui dentro eu tenho um conjunto de transdutor. Ou eu posso falar que isso tudo é um transdutor. Geralmente a gente não faz isso, porque aí agora, de novo, é na prática ali que a gente vai vendo, a teoria ajuda muito. Isso, de novo, transmissor é um elemento da instrumentação. Tá? Então, o transmissor é um elemento da instrumentação. O transdutor, ele está aqui dentro. O transmissor, desculpa, elemento da instrumentação. O transdutor pode ser aqui, ó, o meu circuito que vai fazer essa jogada de conversores e tudo mais. Tá? Então, o transdutor está aqui dentro. Ó.